Os atributos de Deus, escrito por A.W. Pink. Prefácio. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Jó 22:21. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Jeremias 9:23-24. Um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior necessidade de toda criatura humana. O fundamento de todo conhecimento verdadeiro de Deus deve ser a clara compreensão mental das suas perfeições, como reveladas nas Escrituras Sagradas. Não se pode confiar num Deus desconhecido, nem servi-lo, nem adorá-lo. Neste livro, fez-se um esforço para apresentar algumas das principais perfeições do caráter divino, para que o leitor realmente se beneficie com a leitura das páginas que se seguem. É necessário suplicar a Deus com seriedade e determinação para que Ele as abençoe para o seu proveito, que aplique a sua verdade à consciência e ao coração, a fim de que a sua vida seja transformada. Necessitamos de algo mais do que um conhecimento teórico de Deus. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias 6:3. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá. João 7:17. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32. Os capítulos que se seguem apareceram pela primeira vez na revista mensal Estudo das Escrituras, publicada pelo autor e totalmente dedicada à exposição da Palavra de Deus e à provisão de alimento espiritual para almas famintas. Esses artigos foram reeditados em sua forma atual, graças à generosidade de um amigo cristão, que financiou o custo total da sua publicação. Se Deus permitir, o produto da venda deste livro será empregado na publicação de outros, de natureza semelhante. Que a bênção de Deus seja sobre ele. Arthur W. Pink, 1930. Capítulo 1. A solidão de Deus. O título deste capítulo talvez não seja suficientemente claro para indicar o seu tema. Isso se deve em parte ao fato de que hoje em dia poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Dos que ocasionalmente leem a Bíblia, bem poucas sabem da grandeza do caráter divino, que inspira temor e concita adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, mas cheio de misericórdia, muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, da sua natureza, dos seus atributos, como são revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nesses tempos degenerados. Deus é único na excelência do seu ser. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Êxodo 15:11. Antes de tudo, no princípio, Deus. Gênesis 1:1. Houve tempo, se é que se pode chamar de tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra, para ocupar a sua atenção. Não existiam os anjos, para lhe entoarem os louvores. Não existia o universo, para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, não necessitando de nada. Se o universo, anjos ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda. Malaquias 3:6. Portanto, no essencial, a sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. Sua soberana vontade. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolveu fazê-lo foi um ato puramente soberano da sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada, senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1:11. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória.
Será que algum dos nossos leitores imagina que fomos além do que nos autorizam as Escrituras? Então, nosso apelo será para a lei e o testemunho. Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Neemias 9, 5. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisava dessa glória externa da sua graça, procedente dos seus redimidos, pois é suficientemente glorioso em si mesmo sem ela. O que foi que o moveu a predestinar os seus eleitos para o louvor da glória da sua graça? Foi como nos diz Efésios 1:5, o bom propósito da sua vontade. Sabemos que o elevado terreno em que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os nossos leitores. Por essa razão, é bom andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras. No final de Romanos, capítulo 11, onde o apóstolo conclui a sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e soberana graça, ele pergunta: Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Versículos 34 e 35. A importância disso é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus não ganha nada da nossa parte. Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Jó 35, 7 e 8. Mas certamente não pode afetar a Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17:10. Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. Ora, vamos além disso. O nosso Senhor Jesus Cristo não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial e sua glória essencial, nem pelo que fez, nem pelo que sofreu. É certo, bendita e gloriosamente certo, que ele manifestou a glória de Deus a nós, mas não acrescentou nada a Deus. Ele próprio declara claramente, e não há apelação quanto às suas palavras: Não tenho bem nenhum além de ti. Salmo 16, 2. Todo esse salmo é sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançaram seus santos na terra. Salmo 16, 3. Mas Deus estava acima, e além disso tudo, pois só Deus é o bendito. Marcos 14, 61. É certamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestamos isso, e não ousamos fazê-lo nem por um momento. Todavia, tudo isso tem a ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. No entanto, se Deus tivesse desejado isso, ele poderia ter continuado só, por toda a sua eternidade, sem revelar a sua glória a qualquer criatura. Quer ele o fizesse, quer não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo antes de ter sido chamado à existência a primeira criatura. E o que são para ele todas as suas criaturas, mesmo agora? Deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Isaías 40, do 15 ao 18. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo Deus desconhecido. Atos 17 e 23, para as multidões desatentas. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Isaías 40, 22 e 23. Quão imensamente diferente é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum. O testemunho do Novo Testamento também não difere em nada do testemunho do Antigo Testamento. Como poderia, visto que ambos têm o mesmo autor? Ali também lemos: a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. 1 Timóteo 6, 15 e 16.
O ser descrito aí deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele sustenta tudo, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Por revelação. Tal Deus não pode ser encontrado mediante investigação. Só pode ser conhecido conforme e quando revelado ao coração pelo Espírito Santo por meio da palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, e isso com tanta clareza que os homens ficam indesculpáveis. Romanos 1, 20. Contudo, ainda temos que dizer com Jó, e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó 26, 14. Cremos que o argumento de desenho, assim chamado, apresentado por apologetas bem-intencionados, tem causado mais dano do que benefício, pois tentam rebaixar o grande Deus ao nível do entendimento finito, e com isso perde de vista a sua excelência singular. Já se fez uma analogia com o selvagem que acha um relógio e que, depois de um demorado exame, infere a existência de um relojoeiro. Até aqui, tudo bem. Contudo, tentemos ir mais longe. Suponhamos que o selvagem procure formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de suas maneiras, de sua disposição, conhecimentos e caráter moral, de tudo aquilo que se juntaria para compor uma personalidade. Será que ele poderia chegar a imaginar ou pensar num homem real, o homem que fabricou o relógio, de modo que pudesse dizer, eu o conheço? Fazer perguntas como essa parece fútil, mas será que o eterno e infinito Deus estaria mais ao alcance da razão humana? De fato, não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem ele próprio se revela. Também não se conhece a Deus pelo intelecto. Deus é espírito. João 4:24. Portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. No entanto, o homem decaído não é espiritual, é carnal. Está morto para tudo o que é espiritual. A menos que nasça de novo, que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus. João 3:3. Muito menos entendê-las. 1 Coríntios 2:14. É necessário que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, não no intelecto, para nos dar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. E até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas parcial. A alma regenerada terá que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, segundo Pedro 3:18. A principal oração e finalidade dos cristãos deve ser que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10.